Irmãos e irmãs em Cristo, em especial você catequista, a quem nos dirigimos primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de formação. Continuemos então estudando sobre as partes da missa, aprofundando sobre a liturgia da palavra. Hoje vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre as funções que as leituras têm na missa. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade e misericórdia, concedei-nos a graça do entendimento e da sabedoria, para que, aprendendo mais, possamos servir melhor a vós, a vossa igreja e a comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Hoje, então, vamos nos apoiar sobre o documento da igreja. Nós estamos com o informativo, lembrando que o informativo também traz isso, mas de maneira resumida. E o diácono quer aproveitar alguns pontos para aprofundar um pouquinho mais. E hoje, então, vamos nos apoiar sobre o número 57, na página 54, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre a função das leituras. E o texto diz o seguinte: mediante as leituras é preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus, o ambão, e abrem-se para eles, olha que lindo isso aqui, e abrem-se para eles os tesouros da Bíblia. As leituras, então, vai nos trazer o grande tesouro que é a palavra de Deus. Por isso, é melhor conservar a disposição das leituras bíblicas, pela qual se manifesta, atenção agora vem a função das leituras. Ela se manifesta a unidade dos dois testamentos e da história da salvação. Então, as leituras nos traz essa possibilidade de conseguirmos unir o Antigo e o Novo Testamento e entendermos a partir daí a história da nossa salvação, a salvação do povo de Deus. Então, essa é a grande função das leituras. Por isso precisam ser bem proclamadas e para isso precisam ser bem estudadas anteriormente, Para que a Assembleia ali, o povo de Deus, possa ter essa dimensão, essa compreensão da ligação Antigo e Novo Testamento e assim compreender que a história da salvação não é feita de pedaços ou de partes, mas é todo um complexo, todo contado pelo Antigo e o Novo Testamento que se unem. E na missa a gente tem essa possibilidade de acolhermos essas leituras e dar uma resposta a elas. O texto continua dizendo: nem é permitido trocar as leituras e o salmo responsorial constituídos da palavra de Deus por outros textos não bíblicos. Nós tivemos o erro no passado, nós que eu digo assim, quando cantores, a gente cometia bastante o erro de trocar o salmo por um cântico de meditação, a gente chamava na época, Fizemos muito isso um bom tempo e fizemos de maneira errada. Hoje não se faz mais, foi corrigido, porque é preciso que o salmo esteja ali integrando as leituras. É uma resposta à leitura, como a gente já viu e como a gente verá, vamos aprofundar também um pouquinho sobre o salmo. Então não se troca, não se deve trocar, porque a igreja passou por muitos séculos estudando essa forma de unir essas leituras. Então uma coisa está complementando a outra. Por isso nós temos que ter o cuidado de não trocarmos nada. Graças a Deus a igreja corrigiu isso, Não há mais essas trocas. Por hoje vamos ficando aqui. No próximo vídeo a gente vai estudar um pouquinho sobre a função de quem faz as leituras. Mas hoje ficamos por aqui. Que você possa permanecer na graça, no amor e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.